amores! Tudo bem com vocês? E aí, estão preparados para mais uma aulinha de matemática? Muito bem! Iremos continuar hoje falando sobre sistemas de medidas, que é o que nós estamos estudando, né? Hoje nós iremos aprender sobre as medidas de comprimento. Mas o que são medidas de comprimento, tia Juana? E aí eu pergunto a vocês, qual é a altura de vocês? Qual será a altura da professora? Eu tenho 1,70 m. Então, 1,70 m já é uma medida de comprimento. É a minha altura. Ou seja, na altura de tia Juana tem 170 centímetros. Mas, quando nós alcançamos 100 centímetros, então não precisamos escrever os 100 centímetros. Nós podemos colocar 1,70 m. A cada 100 centímetros, nós temos 1 metro. Certo, meus amores? Será que deu para vocês entenderem? Medidas de comprimento é tudo aquilo que nós podemos saber o tamanho, descobrir o tamanho. Medida de comprimento é o tamanho que algo tem, a altura que algo tem. Deu para vocês entenderem? Por exemplo, se eu quiser saber o tamanho do meu caderno, quanto será que o meu caderno vai medir? Para saber, eu vou utilizar algum instrumento que vai me mostrar a medida do caderno, como por exemplo a régua. Mas vamos falar disso mais para frente, tá bom? Nós podemos representar as medidas de comprimento usando o metro e o centímetro, certo, meus amores? Por exemplo, se eu quiser medir o tamanho desse apagador de quadro, eu irei medir e o tamanho que ele me indicar, eu irei colocar lá utilizando centímetros, porque esse é um objeto pequeno. E se for uma medida grande? Aí nós iremos utilizar o metro, certo? Que nós não precisamos escrever a palavrinha metro toda, não. Nós podemos representar utilizando somente a letrinha M. Então, vamos lá. Relembrando, se for um objeto pequeno, nós colocamos centímetros, cm. Se for um objeto grande, nós iremos utilizar metro, certo? No caso, só o M, não precisa escrever a palavrinha metro toda. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Com a medida de comprimento, nós podemos medir o tamanho de uma pessoa, o tamanho de uma porta, o tamanho de uma parede, o tamanho de um espaço. Qual é o tamanho do seu quarto? Podemos medir e descobrir isso também. Antigamente, não existiam as medidas de comprimento, não. E aí, como é que as pessoas faziam para saber o tamanho das coisas? Elas utilizavam as polegadas, isso mesmo. Tem esse nosso dedinho polegar? Então, as pessoas utilizavam o polegar e iam colocando dedinho por dedinho lá no objeto para saber quantas polegadas aquele objeto tinha. Ou poderiam utilizar também os pés, isso mesmo, a cada pegada, da mesma forma do polegar, só que um pé após o outro, um pé depois do outro. Quantos pés iriam dar era a medida. Ou eles também poderiam utilizar o palmo. Quando nós abrimos as mãos, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, e eles iam medindo dessa forma para saber qual era a medida do que eles estavam ali tirando, querendo saber o tamanho, na verdade. Só que isso dava muita confusão, pois todos nós temos tamanhos diferentes. E assim também acontece com nossos polegares, com nossos pés, com os nossos palmos.
Você tem um palmo provavelmente menor que o de tia Juana, porque sua mãozinha é menor que a de tia Juana. Você tem um pé menor que o de tia Juana. Você tem um polegar menor que o de tia Juana. Então, sempre dava confusão. Sempre que as pessoas mediam, dava confusão, porque um media, davam algumas polegadas. Outro media, davam outras polegadas. Então, sempre era uma confusão. E foi aí que decidiram criar as medidas de comprimento padronizadas, ou seja, sempre que nós quisermos medir algo, teremos que utilizar as nossas medidas de comprimento, que são metro ou centímetros. Deu para entender, meus amores? Hoje em dia, para facilitar, para não haver mais confusão, o que aconteceu? Foram criadas as medidas de comprimento e foram criados os instrumentos para que nós possamos medir tudo o que nós quisermos. Por exemplo, nós temos a régua, nós temos a fita métrica, nós temos a trena, isso mesmo. Esses são 3 instrumentos que nós podemos utilizar para descobrir medidas por aí. Isso mesmo. A régua, ela é bastante utilizada para medir objetos menores, objetos pequenos, porque ela tem apenas os centímetros. Então, o que é que nós podemos medir utilizando a régua? Podemos medir a folha, podemos medir o tamanho do celular, podemos desenhar um quadrado com os 4 lados iguais, podemos descobrir o tamanho de um livro. Qual é a medida de um livro? Podemos pegar a régua e medir. E várias outras coisas também que nós podemos medir utilizando a régua, com os centímetros da régua. Temos também a fita métrica. Tem uma profissional que ela utiliza muito a fita métrica no trabalho dela. É a costureira, isso mesmo. Vocês já viram uma costureira trabalhando? A costureira precisa saber a medida certa do corpo do cliente para que ela possa fazer a roupa do tamanho do cliente. Por exemplo, se ela for fazer uma camisa, ela vai precisar da medida da altura do ombro, ela vai precisar medir a cintura, ela vai precisar medir o braço. Isso mesmo, muito bom. Temos também a trena. A trena é usada para medidas maiores. Ela alcança medidas maiores. Por exemplo, nós podemos utilizar a trena para descobrir o tamanho e a largura de uma porta, a altura da porta e a largura da porta. Podemos utilizar a trena para isso. Podemos também medir terrenos com a trena. Podemos medir as paredes do quarto. Isso mesmo. Muito interessante. Agora deixa eu perguntar para vocês. O que é que nós podemos comprar por metro? Nós podemos comprar corda, nós podemos comprar fitinhas coloridas, nós podemos comprar mangueira, nós podemos comprar tecidos, isso mesmo. Quem aí já foi em uma loja de tecidos? Quando vocês forem em uma loja de tecidos, observem como é que as vendedoras vendem os tecidos. O cliente chega lá e pede 1 metro de tecido. Ela vai utilizar uma fita métrica para poder medir 1 metro de tecido e vender para o cliente. Isso mesmo. Será que nós podemos comprar pão por metro? Não, né? Será que nós podemos comprar feijão por metro? Também não. Será que nós podemos comprar fita por metro? Sim. Será que nós podemos comprar água por metro? Também não, né? Também não.
Muito bem, meus amores. Acho que vocês já compreenderam, né? Tudo que nós podemos comprar por metro, tudo que nós podemos medir para saber o tamanho, o comprimento, não é verdade? Então, agora vamos ficar ligadinhos em um vídeo que a tia Juana vai passar da escolinha de ferramentas. E vocês irão ver o que é que eles irão aprontar hoje. Vamos lá? Olá, ferramentas! Bem-vindos à Escolinha de Ferramentas do Mene. Eu sou o Mene e hoje vamos aprender como medir as coisas. Minha escolinha de ferramentas. O aprendizado aqui aumenta. Tirar um prego. Torcer, girar. Fazer concerto. É criar. Escolinha de ferramentas do Mene. Bom, ferramentas, se quisermos cortar um pedaço de madeira para fazer o telhado da casa dos pássaros, o que nós precisamos fazer primeiro? Ah, eu sei! Teríamos que, pedir para os pássaros se mudarem? Não exatamente, Pet. Teríamos que medi-la. Muito bem, Stretch. Aí saberíamos que comprimento o telhado deve ter. Eu sei como medir. 1, 2, 3. Essa tábua mede 3 saltos. Sei, ótimo. Foi uma boa tentativa, Squeezy. Mas tem uma ferramenta que pode nos informar o comprimento exato da tábua. Sou eu, Manny. Exatamente, Stretch. Usamos uma trena como a Stretch para medir quanto de comprimento e de largura um objeto tem. Bom, Stretch, mostra para eles como funciona. 14 centímetros de comprimento, Manny. Agora sabemos o comprimento do telhado da casa dos pássaros. Aqui tem 14 centímetros. Obrigado, Stretch. É importante saber o tamanho exato das coisas. Aí, quando consertamos algo, como a perna de uma mesa, 1 metro e 7 centímetros. sabemos exatamente o comprimento. Ou, quando medimos a tampa da mesa, 1 metro e 35 centímetros de comprimento. sabemos que comprimento deve ter. Bom trabalho, Stretch. Muito bem. Ah, eu quero medir alguma coisa. Tá bom, Pet. O que você quer medir? Que tal eu? Ah, pode deixar comigo. Você tem 30 centímetros de altura. Ah, eu acho que estou crescendo. É minha vez, minha vez. Me mede, me mede. Desde que você fique quieta. Vejamos aqui. Você tem 11 centímetros e meio. Põe na minha medida. Me mede. Você tem 10 centímetros de altura. É a sua altura, Flicker. 10 centímetros. É a vez do Manny. Muito bem, Stretch. Agora me mede. Espera, não precisa medir o Manny. Por quê? Porque o Manny tem 2 pés. Ah, é? E como sabe disso? 1, 2. Viram? 2 pés. Escolinha de ferramentas do Mene. Muito legal, né, meus amores? A escolinha de ferramentas é super legal. Eu adorei esse vídeo. Agora, já que vocês estão aí ligadinhos em todo o assunto, eu vou explicar a nossa primeira atividade de hoje, certo? Vocês irão procurar aí na casa de vocês qual é o instrumento que vocês têm aí na casa de vocês que vocês podem utilizar para medir. Vocês têm uma régua, uma trena? Pergunta ao papai, à mamãe ou ao adulto que está aí com você. Você tem uma fita métrica? Você irá verificar qual é o instrumento de medida de comprimento que você tem aí na sua casa e a sua atividade vai ser: você vai pegar esse instrumento e vai escolher 2 objetos que você pode medir usando a ferramenta, o instrumento que você tem aí na sua casa. Certo, meus amores? Depois que vocês escolherem os objetos ou partes do corpo, que vocês lembram, né? Que a costureira usa fita métrica para saber as medidas do corpo. Isso mesmo. Então, já estou dando outra dica, tá vendo? Então, vocês irão pegar o instrumento para medir, para saber o tamanho, né? O comprimento. Vocês irão escolher 2 partes do corpo, ou 2 lugares, ou 2 objetos.
E vocês irão tirar a medida. Vocês irão medir, certo? E na folhinha do caderno ou em uma folha de ofício, você irá escrever o tamanho que tem, o que você escolheu, e vai mandar uma foto, um registro dos objetos que você conseguiu medir e da folhinha lá que você escreveu o nome do objeto e a medida dele, certo? Agora fiquem ligadinhos que eu irei explicar a atividade do livro. Vamos lá? Meus amores, coloquem na página 274 e aqui vocês irão observar a costureira. Lembram que eu disse que a costureira ela utiliza muito a fita métrica? Isso mesmo. A costureira está dizendo assim: preciso de 1 metro de tecido para fazer uma blusa. Estão vendo? Ela utilizou a medida de comprimento metro. Tá vendo aqui? Ela precisa de 1 metro de tecido para fazer uma blusa. Isso mesmo. Medimos o comprimento de tecidos, fitas, fios, cordas e a altura das pessoas em metros. Veja alguns instrumentos que usamos para medir. Aqui nós temos: complete as frases utilizando as palavras do quadro. Aqui no nosso quadro nós temos metro, fita e metros. Então vamos lá. Na letrinha A, preciso de um tracinho de barbante para fazer o pacote. Então, preciso de 1 metro, preciso de 1 fita ou preciso de 1 metros. O correto é preciso de 1 metro, né? 1 metro de barbante para fazer o pacote. Letrinha B. Joana usou 5 metros de... Ela usou 5 metros de metro para enfeitar a cortina? Ou ela usou 5 metros de fita para enfeitar a cortina? Isso, ela utilizou 5 metros de fita. Então, você vai escrever aqui, fita. F com I, fi, T com A, tá, fita. Depois vai ler a frase, tá? Joana usou 5 metros de fita para enfeitar a cortina. Muito bom. Agora na letrinha C. Usei 10 tracinho de corda para fazer um balanço. 10 é uma quantidade grande, né? Então, nós iremos utilizar. Usei 10 metros. Metros. Com S no final, tá vendo? 10 metros. Quando tem o S no final, é porque está no plural. É uma quantidade grande. Então, metros. Você vai escrever aqui, metros. Depois vai ler a frase. Usei 10 metros de corda para fazer um balanço. Muito bem, meus amores. Caprichem na atividade do livro, tá certo? Com uma letra bem bonita, para a tia poder ler bem direitinho. Realizem também a atividade que a tia passou antes. Não esqueçam de tirar foto e gravar o vídeo explicando os 3 objetos que você escolheu e qual foi o instrumento de medida de comprimento que você utilizou, certo? Não esqueça também de mostrar as medidas dos objetos, certo, meus amores? E escrever a medida correta também, utilizando metro ou centímetro. Ok, meus amores? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima aula!